Ok, já estamos em direto. Alô, minha Joaninha! Olá, tudo bem? Sim. Joaninha, bem-vinda. Vamos hoje falar um bocadinho sobre um tema que eu adoro que tu fales, que eu acho que tu és mega especialista neste tema. Se não conhece o trabalho da Joana Damas, eu recomendo. Ela ainda não tem site nem nada, mas vai brevemente lançar. Não sei Sim. quando, mas vai. Mas se há pessoa que é especialista em sombras e trabalhar ali o lado mais menos bonito, é a nossa Joana, ok? E eu acho que estes vídeos vão ficar disponíveis para os instrutores quânticos e foi pedido que fosse inovado, ou seja, em vez de estar a fazer aqueles vídeos, muito eu a falar sobre a temática, ser uma conversa entre nós, uma conversa com convidados especiais, depois no final podes dizer onde é que as pessoas podem te encontrar, se assim o quiseres. Será uma conversa informal muito para falar sobre estas questões que são o lado de sombra, os gatilhos espirituais, aquilo que todas as pessoas fogem, que é aquele lado menos bonito que nós temos, os mecanismos de defesa, e por aí. Vai ser uma conversa assim muito informal, Joana. Então, antes de mais, obrigada por me teres convidado. Tu sabes realmente que este é um tema que me apaixona muito. Porque acho mesmo que neste processo evolutivo de vida que todos estamos com tanta motivação para fazer e que hoje em dia está a ter um grande boom, e ainda bem, para ser bem feito, eu não o consigo ver como completo se tu não fores a todas as partes de ti. E eu acho que tivemos aqui muitos anos numa meio um esconderijo daquilo que é ser verdadeiramente humano, e ser verdadeiramente humano inclui estas partes. E enquanto elas não forem vistas, tu andas meio que a brincar só, não é? Ou seja, andas a brincar à luz e a brincar eu estou bem, eu afinal estou bem. Não estou bem porque está tudo bem. Se calhar não está tudo bem, não é? Se calhar precisas de passar ali por um momento em que vais ver temas mais densos, para depois sim chegares à verdadeira leveza que é viveres em verdade e na luz, não é? Tu sentes que as pessoas fogem um bocadinho sobre fazer este trabalho de olhar para o lado de sombra? Sim, completamente. E porquê é que achas que isso acontece? Porquê é que achas que as pessoas... Porque vendem-nos muito esta ideia de que isto é tudo muito bonito, não é? É tudo muito uau, começamos todos a meditar e a falar com o Arcanjo Miguel e a ver unicórnios, mas depois quando começamos a enfrentar o nosso lado de sombra, as nossas projeções, os efeitos suspeitos, quando começamos a entender este tipo de coisas e que saímos do lugar de vítima, de que tudo me aconteceu, mas passamos a entrar num lugar de co-criador, as pessoas muitas vezes fogem a este trabalho. Sim. Olha, eu acho que está muito relacionado também com o nível de infantilidade que ainda se vive no planeta Terra. Acho que ainda estamos todos um bocadinho equivocados sobre qual é o propósito de estar aqui e o que é isto da jornada evolutiva de vida. E depois eu relaciono muito também com o desconhecimento daquilo que é a própria constituição da psique do ser humano, não é? Nós estamos aqui a vida inteira, se for preciso 30, 40 anos, a achar que está tudo errado connosco e que nós tínhamos que ser assim direitinhos, porque afinal de contas eu vou ao Instagram e eles também são todos direitinhos, eu vou ao Facebook e eles também estão todos direitinhos. Então, se eu tenho que pertencer a este clã, é bom que eu também seja direitinha. E quando é que começou isto? Começou, se quiseres, até mais atrás, logo na barriga da mãe, ou tirando a parte da barriga da mãe, a partir do momento em que nasce. Há duas pessoas que são absolutamente essenciais para ti e para a tua sobrevivência. É o teu pai e a tua mãe, ou depois outros cuidadores. E tudo começa aí, não é? Então, eu acho que abrirmos este tema para mim, andam sempre muito de mãos dadas três temas: a sombra, a criança interior, e hoje em dia puxo muito o tema do bypass espiritual, que eu acho que vamos sempre cair lá também. Eu adoro essa forma como tu dizes, o bypass espiritual, adoro. Sim. Olha, fala um bocadinho sobre o bypass espiritual. Eu sei qual é a tua visão e adoro, mas o que é que às vezes tu ficas mesmo tipo essa do bypass espiritual? Fala lá um bocadinho com os nossos seguidores. Deixas-me só terminar Sim.
que era ou seja, o desconhecimento sobre o que é esta coisa da psique, não é? Porque nós tanto nos preocupamos com o corpo físico, mas esquecemos de preocupar que, desde o momento em que eu nasci, ou até antes, na barriga da mãe, no meu inconsciente foram sendo impressas, imprimidas ideias que elas próprias deram origem depois às subpersonalidades que eu crio para sobreviver e me sentir integrada e amada, porque se tu fores escavar, como eu adoro, não é? Escavas, vais sempre dar a mesma coisa. Queremos ser amados e queremos pertencer. Sempre. E eu tornei-me naquilo, eu construí a minha sombra porque eu queria ser amada e pertencer. E quando eu me torno adulta e olho para a criança dentro de mim que queria ser amada e pertencer, é o que tu estavas a dizer, ou seja, ok, já estou aqui mais no domínio daquilo que é a minha vida. Eu, afinal, posso olhar para isto, acolher isto e, quem sabe, até transformar isto. Eu nunca coloco muito o foco do eu tenho que transformar isto, eu tenho que transformar isto. Primeiro eu tenho que aceitar e acolher. Sim, eu acho que estou arrogante. E eu acho que o grande processo não é mudar, é no aceitar. Aceitar dar-nos uma liberdade muito grande disto. Eu lembro-me que durante a minha vida toda havia uma coisa que me diziam, tu tens a mania que mandas. Eu cresci com isto, tens a mania que mandas, tens a mania que... Depois, quando eu entrei no mercado de trabalho, estava sempre a ser colocada em papéis de liderança, gestão de equipas de liderança, e eu tinha sempre aquela crença do mania que manda. Até que houve um dia que alguém me disse assim, você nasceu para ter uma empresa, para liderar. E quando me falavam isto eram os meus gatilhos, isso sou eu. Até que depois que eu entendi, não, isto sou eu, realmente eu sou mandona, realmente eu sou líder e realmente eu vim para isto, este é o meu papel. Mas quando nós estamos sempre, lá está, a pertença. É quase como se exacerbasses demasiado algumas características que não fazem com que o brilho de uma característica que podia ser só normal, no teu caso, liderança, fica mascarado por outras coisas que estás a tentar não ser e depois nem consegues estar em verdade, ou seja, que é algo que eu também vejo muito nas pessoas, ou seja, e acredito também sintas nos acompanhamentos terapêuticos que fazes, estamos todos exaustos de ser o que não somos. Olha, eu disse isso ontem a uma paciente minha, eu disse, ela estava exausta de querer ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, tudo perfeito, e ela explodiu, e eu disse, não acha que isso é demasiado cansativo? O ter estas máscaras. E quando tu falas muito do bypass espiritual, eu noto que as pessoas entram muito neste caminho espiritual que deveria ser encontrar uma espiritualidade ligada à verdade, e entramos numa espiritualidade de se toda a gente se veste de branco, eu também vou ser vestida de branco, porque eu aqui encontrei um amor. Se ninguém come carne, passaram a ser vegetarianos, então eu vou também fazer porque eu aqui encontro o amor. E há uma série de formatações, eu digo muitas vezes isto, parece que nós saímos de uma formatação da Matrix, que é o tal dito trabalho das 9 às 5, blá blá blá, para entrarmos numa formatação que é, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que meditar, eu tenho que deixar de comer, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Um ego espiritual imenso, claro. Quando falo muito do bypass é porque para mim hoje em dia está muito claro, na minha visão de vida, que tu vieste cá experienciar-te. E experienciar-te como corpo físico, como corpo mental, como corpo emocional. Isso inclui viver as tuas emoções, mesmo quando elas são horríveis de viver e de sentir. Mas foi isso que tu vieste fazer. Se tu vieste trabalhar a rejeição, tu não podes. Uma coisa que vejo muito hoje em dia, nas mulheres e nos homens também, há uma relação que termina e efetivamente doeu-te. E vejo-me com aquela célebre frase do era assim que tinha que acontecer, o universo queria assim. Ok, eu percebo isso, eu também, parte de mim sabe isso, mas antes de passar para esse passo, vamos passar ao passo do está-te a doer. Podemos só acolher a dor e sentir a dor de fazer este luto, de tudo que tem um fim que precisa de um luto, e depois passar para a parte do entendimento mais espiritual, que obviamente sabemos, tudo acontece como tem que acontecer, as pessoas encontram-se para serem espelhos uma das outras, sabemos tudo isso, não é? Mas tu não podes usar os chavões e as leis até do universo para fugires
aos teus próprios sentimentos. Eu agora, é o tema do desapego, agora não me apego a nada, eu sou um espírito livre, eu não quero dinheiro, não quero não quero nada. Isso, em termos terapêuticos, essa do desapego, isso é muito interessante, porque já não é a primeira vez que me acontece as pessoas chegarem para mim, principalmente pessoas que não tiveram uma estrutura emocional na infância, que precisam daquela estrutura do apego. Não precisam do marido que seja o pai, não é nada disso, mas precisam de ter aqui alguma segurança para que possam também crescer. Então vendem-nos muito esta ideia do desapego. Para quem não teve isso, aquilo é quase como estar ali a aceitar muitas vezes algo que vai completamente contra tudo aquilo que são as suas feridas, as suas dores, e aquilo ainda vai criar muitas vezes uma ferida bem maior do que a pessoa tinha, porque a pessoa dizia, ok, eu não tive o pai ou a mãe, ou correu mal, ou às vezes até quando estamos a falar de questões de abusos, e a pessoa ainda entra naquela onda do desapego, quando na realidade ela precisa de uma estrutura fixa. Sem dúvida. Isto é muito interessante. Sinto mesmo que a par com o tema da sombra, porque eu acho que depois eles tocam-se, né, estes três. Eu sinto que um dos principais temas de momento, ano 2023, e nos próximos 2 anos, é o impacto extremamente nocivo que esta coisa da fuga espiritual tem, versus trabalhares em ti com seriedade como ser humano, que é aceitar todas essas coisas que acontecem e senti-las no corpo. Eu mudei, senti muito, eu não sei se contigo foi assim, senti muita mudança no meu próprio processo de crescimento e de evolução, que naturalmente vai continuar muito mais tempo, mas enquanto estava a fazê-lo, senti muito a mudança de... Eu na mente já sabia tudo, mas quando eu desci para o corpo, aí sim, me permiti sentir... Ainda agora mesmo, olha, vou ser mesmo muito honesta nesta live. Antes de me ligar contigo, estava a chorar, porque estava a viver uma situação que faz parte, não é? Ou seja, nós seremos sempre seres humanos. Não há um dia nesta terra em que alguém te vá magoar e tu estejas inteira e de coração aberto na vida e vais dizer, olha, não fez. Claro que fez, magoa. Tu tens os recursos internos para te regulares e para te entenderes e para aceitares o que aconteceu. Mas em nenhum momento, eu acho que as pessoas também vivem iludidas nisso, que é, não, eu agora vou fazer mega desenvolvimento pessoal e espiritual, vou ser terapeuta e nada mais na vida me vai afetar. Claro que vai. Sim, vamos continuar a ter os desafios, exatamente. E eu noto também que há pessoas que têm situações que manifestam raiva e que têm muita dificuldade de libertar esta raiva, ou de dizer, às vezes até uma asneira, ou dizer assim, olha, tu magoaste-me, ou tu fizeste, parece que vestem a capa de que não, a pessoa está ali e está muito, não pode ser assim. Eu uma vez participei num retiro que tinha como base até os princípios da Louise Hay, e foi muito interessante. No primeiro dia trabalhámos muito o amor, as afirmações positivas, aquele uau, e no dia a seguir foi pedido que nós libertássemos a raiva. Claro que ninguém tinha raiva, obviamente, então no dia anterior estávamos todas e foi lindo. E a formadora começou ali a bater com as almofadas, a dizer, gritar, e nós, tipo, aquele choque de um dia, que foi só preciso a primeira mulher ter gritado. Estou a seguir, foi uns gritos, mas o impacto corporal, esquece, foi muito mais violento, mas muito mais libertador. E eu reparo que há muitas pessoas que trazem a parte do mental, como tu dizes bem, sim, eu entendo a questão da mãe, sim, eu entendo a questão, sim, eu entendo que aconteceu porque tinha que acontecer, mas depois o corpo totalmente fechado, as mãos fechadas, a cara cerrada, não há aqui no coração. E isso é um lado de sombra, e tu também sabes, não é? Porque também fazes constelações comigo, e sabes que muitas vezes a história que as pessoas nos contam, muitas vezes o campo mostra outra coisa completamente diferente. Completamente. Eu acho que às vezes eu acho que há até uma determinada altura da tua vida em que tu estás perdida na história que tu percepcionaste e na história que tu depois começaste a contar a ti própria. E às vezes, imagina, e tu fazes a mesma coisa que eu, que é, nós olhamos para a pessoa e para a história que a pessoa está a contar, naturalmente com compaixão. É a história que ela conhece e que a percepção da mente dela depois criou, não é?
Mas quanto ao tema que estavas a trazer da raiva, é um tema que eu gosto mesmo muito, porque acho que é daquelas emoções que está super mal conotada, porque ainda ninguém entendeu bem o que é também a raiva. Lá está, numa destas coisas da sociedade e das coisas que é suposto fazer, a raiva, ela é o teu poder de vida. Quando é como se fosse uma manifestação de tu conseguires impor os teus limites, reclamar a tua dignidade na vida. Uma criança, quando tem raiva, o que ela faz? Ela bate o pé e ela Exato. bate o pé e diz: aqui é o meu limite. E nós, como sociedade, especialmente nós mulheres, nós não temos esta parte de ter limites. De hoje nem estava a fazer um texto sobre a boa menina. E a boa menina é essa, não é? A boa menina é aquela que se desfaz inteira para satisfazer toda a gente e que depois não consegue ir buscar esta sua emoção. E às vezes vês mulheres e homens hoje em dia muito, completamente apagados, sem energia. E se tu fizeres exercícios de libertação de raiva, porque a raiva, as emoções, elas ficam no corpo, não é? Por isso é que tens de descer ao corpo, não tem como. Tens de descer ao coração e ao corpo. E é brutal quando tu consegues, eu adoro fazer trabalho de raiva, quando tu consegues ir buscar aquela energia que é a energia vital, que tu não estás a conseguir manifestar na tua vida, porque o que é que tu estás a fazer? Sempre que a raiva vem, tu ou choras, o choro também tapa, ou reprimes e dizes, eu raiva? Não, então, amor. Raiva, eu não sinto nada de raiva. Eu adoro quando as pessoas começam, porque eu também fazia a mesma coisa, como é óbvio. Quando falamos de sombra e vamos sempre às coisas mais superficiais, sabes? Aquela sombra superficial do eu sou teimosa. Eu fazia isso também. Eu às vezes sou um bocadinho persistente, porque são coisas que tu podes facilmente passar para o positivo, não é? É verdade, é verdade. E acho que a raiva às vezes também anda aí misturada, que é, não, eu não tenho raiva, às vezes fico só um bocadinho enervada. Eu tenho raiva. E aprendi numa consulta da Ayurvédica a entender quando é que eu estou com acessos de raiva, que é quando tenho mais a tendência a comer coisas salgadas. Uhum. E também era muito a libertação do corpo. Lá está o corpo. O corpo qualquer trabalho que o corpo não acompanhe, não vale a pena. Estamos muito a programar aqui a parte mental, que é o consumo de livros, cursos, mas depois o impacto no corpo não está a conseguir acompanhar. E eu não sei se também tens notado isso, é que é difícil trabalhar o lado sombra e depois acontece a outra coisa que é difícil também se trabalhar as relações humanas. Que é deixei de ter aquela vibração, vou deixar de ter aquele marido, vou deixar de falar com aquela família, vou deixar de ter aqueles amigos, vou deixar de ter tudo porque aquilo não é da minha vibração. Eu agora vou para uma comunidade que vibra na mesma vibração que eu. Estamos todos a querer sair quando na realidade é na matéria que nós aprendemos. É através do outro, é através do companheiro, é através do dia-a-dia da criança. Eu outro dia estava a falar aqui até foi aqui numas constelações, com duas mães e que elas vinham muito com aquela coisa de não posso gritar com o filho, não posso isto, não posso aquilo, com uma série de coisas. Eu disse assim, olha, diga-me qual é a mãe que um dia não se passa com a criança, mesmo que conte até 100, e que um dia não liberta um berro. Pá, pode não ser o mais correto, mas é difícil, porque muitas vezes os filhos levam-nos aos extremos. E ela com uma cara, adorei, ela assim, André já gritou com o seu filho, muitas vezes, tipo, a sério, eu sim, isso é uma coisa para mim é muito natural. E ela, eu não tinha noção, tipo, já pensava com o tempo que tenho disto, não me fizesse. Ou seja, às vezes também nos colocam, quem trabalha nisto, num pedestal. Sim. Não, somos humanos, caramba. Claro que passamos-nos às vezes na cabeça e às vezes até falamos mal ou com amigos, ou com o marido, ou com o filho. E isso também é dizer, olha, aqui os meus limites foram invadidos. Sim. Aqui está aqui algo, fiquei magoada. Eu também noto que é quase como a pessoa fez-nos mal e nós temos muita dificuldade em devolver, em dizer, olha, atenção, há aqui algo que me magoou, há aqui algo que o Berto tem aquela famosa frase que é, se alguém te fez mal, devolve, não é devolver a mais, devolver um bocadinho menos, mas devolve. Isto é um conceito que normalmente as pessoas não gostam.
Sim, e eu acho que, ainda mais na sociedade portuguesa, eu acho perigoso, sabes? E do que tenho visto na maior parte, falo mais das mulheres, mas também muitos homens hoje em dia, acho perigoso porque já és uma sociedade que não foi educada pelas condições que tínhamos de vida e como o desenvolvimento da humanidade assim foi, tu não foste educada a defender os teus próprios limites. Ou seja, a saber que é saudável ter limites. E uma pessoa que não foi educada com essa percepção, se esconde nos conceitos espirituais de aceitação plena do outro, exatamente como ele é, e agora eu tenho. Isto é uma. Agora é as chamas gêmeas. Agora é chamas gêmeas. Isto é uma chama gêmea e uma alma gêmea, e nós temos mesmo que passar por isto, e eu tenho mesmo que ficar aqui a aceitar tudo. Tens? O meu Deus, como eu o vejo, não é bem essa a proposta. Ou seja, independentemente dos temas kármicos e tudo mais, admito que possa existir, mas também existe muito bypass no sentido de, não, tu não queres é assumir o poder sobre a tua vida e tomares tu a responsabilidade de impor o limite de até aqui podes ir, daqui não passas, porque é um meu espaço pessoal. Então mistura-se aqui muita coisa, não é? Ou seja, uma estrutura já frágil, que é de pessoas que não foram ensinadas sobre o seu próprio poder pessoal, e em nenhum momento para mim poder pessoal é seres arrogante, agressivo, achar de todo, é tu saberes que tu importas e que as tuas emoções são válidas e que o outro não pode constantemente estar a transgredir aquilo que para ti é um limite, não é? E eu acho que se mistura muito hoje em dia esta coisa do kármico e nós temos é que aceitar o outro como ele é. No final do dia, tu tens que perceber se é aquilo que tu queres para ti, para a tua evolução, se é aquela pessoa que queres estar. Essa relação, essa questão da relação kármica, isso é muito interessante, porque a minha última relação foi uma relação que envolveu violência doméstica, psicológica e até chegou à agressão. E eu tinha várias pessoas à minha volta que me chegavam a dizer: isso é kármico, estás a transmutar. Então eu estava num limbo de calma, o que é que. Não, aliás, eu chegava a ouvir a dizer: o que é que tu estás a aprender aí? O que é que tu tens? E quando tu aprenderes as coisas, isso termina. Hoje, com 2 anos e meio de distância, eu consegui entender. A única coisa que eu devia ter aprendido foi ter colocado limites. Porque eu estava tão adormecida com esta espiritualidade tóxica de que tu atraíste porque mereceste, porque tinhas que calar, porque tinhas isto, e acabei por atrair uma toxicidade demasiado violenta para a minha vida. E então, aquela coisa de isto é karma, isto é karma, isto é karma e tens que resolver, deixou-me num lugar de muita vulnerabilidade. É que depois, eu nunca estive nessa posição, mas não a esse ponto. Mas até deve ter sido confuso para ti, que é, de repente, se calhar o teu instinto e a tua intuição diz-te para fazeres uma coisa, e até podemos ir pela lógica da aprendizagem. Claro, o que é que uma pessoa pode estar a aprender? Porque é que atrás uma pessoa assim? Precisamente pelo que tu disseste, não é? Parece-me ser que é reconheceres o teu próprio valor, criares o teu espaço, impores os teus limites, que é o que a maior parte de nós não faz, e depois tens uma série de conceitos e de pessoas à volta a dizer, tá, pois amiga, então agora não sais daí. Como não sai daqui? Há algo para aprender. Se isso aconteceu é porque existe algo para aprender. Eu noto em mim que este último ano, principalmente o último ano, quando eu comecei a dizer o tal basta, o tal limites, o tal viver em verdade, o tal daqui já não passa, eu notei em mim que dei um boom em termos de formação, em termos de consultas, em termos de tudo. E não é a primeira vez que me chegam à Casa dos Anjos a dizer ensine-me a viver em verdade. Isto é uma coisa brutal, ensinar a viver em verdade. E é quase como, eu cheguei a ter uma paciente que estava a fazer 17 cursos ligados à área do desenvolvimento pessoal, completamente no burnout de não consigo saber quem sou, já fiz de tudo, quando na realidade ela precisava de parar e desconhecer-se a ela própria. Nós aprendemos muito através das relações. Eu digo muitas vezes isto, o meu marido é a pessoa mais diferente de mim, totalmente. Ele não liga estas coisas, respeita-me, eu acho que isto é importante, mas não lê o livro como eu gostaria, nada disso.
mas ensina muito mais coisas de uma ou outra forma. E se eu fosse a Andreia de há 2 anos atrás, eu nunca entraria na minha vida. Que era sempre, tem que ser, é quase, lá está, aquilo, tem que ser daquela forma, assim, porque é assim que encaixa, porque é assim esta forma. Então, estes conceitos, e eu tenho falado muito isto até com os convidados, que é qual é que é a espiritualidade da nova era. Eu defendo que a espiritualidade da nova era é muito viver em verdade, é muito saber que quem está aqui é a mesma pessoa que está ali fora, não é o colocar estas máscaras. Acho eu que será o novo terapeuta da nova era. Aquele que vive em verdade, aquele que se for capaz de dizer mais nada, diz mais nada, aquele que é capaz de dizer, olha, eu como carne, eu assumo tudo. Agora, como é óbvio, vai haver muitas coisas que vão cair. Tu quando fazes os teus atendimentos, Joana, e que tu vês a pessoa a contar a história, não é? E tu já estás a fazer toda a leitura do seu lado de sombra, dos seus mecanismos de defesa, tu deixas a pessoa ter a tomada de consciência ou há um ponto que tu dizes, vamos lá olhar aqui para aquilo que não quero ver. Como é que tu tocas nos pontos ou nos gatilhos? Olha, acho que depende muito das pessoas. Se for uma pessoa que já vem com muitos conceitos construídos de espiritualidade, eu gosto de ser a terapeuta que a pessoa precisa, não aquela que ela vai adorar. Que é, eventualmente, tem que ser mais assertiva e mais direta e se calhar fazer 1 ou 2 exercícios ou trazer 1 ou 2 temas que a vão desconstruir, não é? Ou seja, por exemplo, não, a minha ex-relação está tudo bem, amigos para sempre, perdão. Ok, vamos só fazer uma pequena meditação. Meditação e o que é que sente no corpo? Sim. O corpo está-te a dizer completamente o contrário, não é? Ou seja, vamos sair daqui da história que tu me estás a contar e vamos conectar-nos com a realidade daquilo que está a acontecer. Da bocado estava-te a ouvir a falar e, de facto, sem qualquer julgamento, porque eu e tu somos assim, porque todos os seres humanos são, que é, nós ou procuramos o prazer ou tentamos evitar a dor. Sim, sim, sim. Então, há pouco estavas a perguntar porque é que eu acho que também a maior parte das pessoas não quer isto, ponto. Porque dói! Pois dói. Dói! Sabes que uma coisa engraçada? Eu gosto muito de falar sobre o meu processo, porque eu digo muitas vezes que gosto imenso do meu processo porque ele me levou até aqui. No entanto, este processo muitas vezes levantou-me gatilhos que ou estavam muito adormecidos ou eles nunca tinham existido. Por exemplo, os gatilhos de, ok, não foi educada com os pais não estiveram presentes. Foi algo que eu sempre tive na minha vida muito resolvido, digamos, não era um trauma, eu sempre tive uma vida plenamente normal. E quando entrei nisto, entrei um bocadinho quase como tens de curar isto, tens de curar isto, tens de curar isto. E eu lembro-me de ter feito quase um círculo. Fiz uma série de coisas, ok? Andei a escarafunchar, e no momento em que falei com os meus pais e que eles assumem a sua postura e eu assumo, eu senti exatamente tudo aquilo que eu tinha sentido a minha vida toda. Que foi aquela paz e aquela tranquilidade de que, não, eu não vou ter os meus pais ao pé de mim. Ponto final, acabou, aceita. E foi engraçado que porque também depois eu tenho muito este síndrome de salvadora, não é? Porque, não, tu é que vais salvar. Eu lembro-me de fazer imensas constelações para ver se resolvia a questão dos pais. Até que houve alguém muito besta, e tu sabes que é, mas assim, tu não vais conseguir mudar, porque aquilo vai ser sempre a mesma coisa, digo sempre na brincadeira. Eu carreguei muito peso, carreguei muitos garrafões, porque o meu ego espiritual queria que as coisas fossem diferentes. E isto também, para mim, foi, eu digo sempre que eu tive 5 anos da minha vida que foram ótimos para aprofundar conhecimento. Mas foram 5 anos da minha vida que eu parei no tempo. Eu não tinha relação amorosa, eu não tinha quase amizades, porque eu achava que tinha que fazer mais um curso, que eu tinha que fazer isto, tinha que fazer aquilo. Foi ótimo em termos de conteúdo e informação. Mas se me disseres assim, Andreia, mas aquela Andreia antes do processo e a Andreia hoje, eu vou-te dizer,
eu era exatamente aquele processo de estar com muita tranquilidade, de que, ok, não tenho os meus pais, eu sempre cresci com isto e sempre disse, era a mesma coisa, só que eu notei que parecia que era quase, não, mas nós temos isto para resolver, Em boa verdade, o sentimento de aceitação e de paz é o mesmo que eu sempre tive. Não mudei, não tenho outra vez os meus pais na mesma, mas o sentimento de aceitação é o mesmo. Eu acho que às vezes colocam-nos muito este matriz de dor, de que, não, vai lá resolver, vai lá saber. É quase como, não, se isto não está, é porque tenho que fazer, eu tenho que descobrir, eu tenho. Parece que nós temos que ser a salvadora de tudo e mais um par de botas. Sem dúvida. E parece que tem que haver sempre alguma coisa, não é? Ou seja, há um conceito que eu também tenho trazido bastante, que é, às vezes, o tempo que as coisas estão a demorar é mesmo só o tempo da vida. Não é porque já não tens alguma coisa com a mãe, alguma coisa com o pai. Ok, sabemos disso, mas também, não sei se sentes a mesma coisa. Há um certo imediatismo que as pessoas querem para ontem. Não, isto não está a acontecer, tem que ir já ao campo, tem que ir fazer uma terapia. Mesmo, por exemplo, hoje em dia vemos muito isso na construção da carreira de terapeuta. Demora, não é? A seriedade, o compromisso, a profundidade com que levas os temas. Calma, nós temos que ter mais calma com a nossa própria vida. Não temos que estar passivos e não temos que estar tipo. Sim. Eu gosto daquela frase do não perdemos tempo, mas. Como é que é? Não tínhamos pressa, mas também não perdemos tempo. E às vezes eu sinto que as pessoas querem, à força, arranjar uma justificação para a vida estar só a ter os seus trâmites normais. Ou, por exemplo, querem muito arranjar uma justificação para o relacionamento não estar nas mil maravilhas. Vocês têm que trabalhar no relacionamento, não têm que tentar ir resolvê-lo à custa de todas as outras mil terapias e achar que no fim de semana seguinte estão incríveis. Sim. Porque o trabalho é trabalhar no relacionamento. Sim. E as terapias dão-nos muita clareza, mas depois o trabalho de casa, se a pessoa vem, participa num retiro, num grupo, num qualquer coisa, mas depois não há um trabalho de casa, que é na prática. Eu digo sempre, eu aprendo todos os dias, é em casa, e todos os dias é que eu vejo, eu digo, olha, eu tantas vezes digo isto, quem me manifesta as minhas sombras é o meu filho, que manifesta, que tem ali, eu digo, ok, olha, o que é que aqui está para ser trabalhado? E tu disseste bem, há processos que são mais rápidos, há processos que são mais dolorosos, mas é o não estar passivo à situação. No entanto, sabes o que é que eu também tenho reparado? É que hoje em dia as pessoas têm muito medo de avançar para a vida. Eu tenho ouvido muito isto. A vida não está perfeita, porque nós nunca vamos ter vidas perfeitas, mas é quase como a grande cruz. Nós não temos muitas cruzes, nós temos uma cruz na nossa vida, não há assim tantas cruzes, tudo o resto é nosso, são coisas que nós temos que crescer e fazer. E é quase como aquela situação já está resolvida e a pessoa entra naquele modo de, então e agora, como é que eu vou ser feliz? Então e agora, como é que eu vou ser feliz sem estes pesos? Como é que eu agora posso me permitir a não ter esta felicidade? Eu lembro-me tão bem de 15 dias antes de casar, 15 dias, uma semana, eu entrar num modo de paranoia, porque tinha tido 2 anos super violentos, e entrar e dizer assim, será que é isto? Mas será que eu mereço esta felicidade? Mas será que há esta coisa? Mas o que é que vai acontecer agora? Mas porque estava tudo tão a acontecer, foi a casa dos anjos, era o trabalho que estava a crescer, tudo era tipo uma bola gigante de felicidade, que eu estava a pensar, não, eu lembro-me de pensar isto, não, eu vou arranjar um cancro de certeza, porque de certeza que eu devo ter alguma coisa a nível de saúde. E eu lembro-me de ter falado disto com uma das minhas melhores amigas, e ela disse-me assim, André, tu não achas que já sofreste tanto nos 2 últimos anos que agora a vida está-te a dar uma pausa para te seres feliz? E ali caiu uma ficha, porque parece que nos é colocado tanto aquele gatilho de não, tu tens que dar sempre alguma coisa mal, sim. Exatamente. Eu lembro-me ano passado também, igual a ti, mas imagina, eu acho que há uma programação que é da vida toda, na medida em que as coisas que tu ouves em Portugal também são sempre muito negativas, género, a cena do queixume é muito uma sombra portuguesa, não é o queixume. O facto de estar sempre à espera que vá acontecer alguma coisa, por exemplo, se calhar as pessoas vão se identificar, a minha mãe tinha sempre um pijama para mim para quando eu fosse para o hospital, que eu não podia usar, sabes? Aquela coisa muito portuguesa do vai com certeza acontecer alguma coisa. Sim. Igual a ti, o ano passado estava a almoçar com um rapaz com quem estava a iniciar uma relação
E ele próprio olhou para mim assim, mas tu estávamos bem, mas parecia que não estávamos bem. E a determinada altura eu digo isso, exatamente esse insight que tu tiveste, que é, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. E depois, naturalmente, não é? Tu tanto co-crias que acontece também, muitas vezes, porque esta coisa da evolução e de tudo o que queremos tanto, existe disciplina com os nossos pensamentos, com a nossa energia. Isto não é fácil, sempre. Não. Ou seja, eu sou como tu, leveza, e eu acho que a partir do momento em que tu tomas responsabilidade pela tua vida de verdade, e tu metes na cabeça que, pá, eu tenho os recursos internos necessários para lidar com o que aconteça. Mas a minha vida também são coisas boas. Deus não quer, Deus, o universo, não quer que estejas aqui só para sofrer. Naturalmente que a vida vai ter desafios, porque senão não seria a vida, não estarias aqui, tens que aprender alguma coisa. Mas trazer essa leveza de, ok, eu já fiz o trabalho e agora eu tenho os recursos internos para lidar com isso. Também quero aproveitar o planeta Terra e as bênçãos que tem para me dar, que aí depois ligas com o tema do merecimento. Mas nós estamos sempre, sempre à espera que alguma coisa aconteça. Mas isso depois também vem da nossa cura da mente, não é? Há a mente, o corpo emocional e o corpo físico. E os pensamentos que correm aqui todos os dias, nós não podemos esquecê-los. Não. E mudar essa doutrina que tu estavas a falar, essa parte mental, é uma coisa que dá muito trabalho mesmo. Eu terminei agora recentemente o curso de terapeuta quântico. E uma das coisas que nos ensinaram foi, quando terapeuta, nós criamos sempre o paradigma de aquele paciente consulente já está curado no momento em que sentam-se ali. E isto para nós é um desafio, não é? E então era tipo do género, já está a curar aquele paradigma. E eu dava por mim a ter que fazer este exercício. Esta pessoa já está curada, não é um doente que precisa de mim porque está doente. Não, esta pessoa só precisa de uma orientação, porque não está a conseguir ver, mas a partir deste momento está. Então era tão comum. A pessoa, e nesta semana ouvi uma amiga minha que me disse isso, eu gosto de ter que falar contigo porque no momento em que eu falo contigo tu parece que nos abres as mentes e depois a seguir já é tudo muito mais fácil. Sim. Então ela disse-me assim, desculpa, faço de ti o meu caixote de lixo, mas é tipo fácil, tu desmistificas. E eu esta semana tive uma senhora que eu tipo desmistifiquei, e por acaso era uma cena fácil. E ela estava ali na porta dos anjos, porque eu estou aqui na casa dos anjos, e ela disse-me assim, André, tem mesmo a certeza que isto é assim de fácil resolução. Mas há umas conversas banais, tipo uma coisa tipo, olha, vamos lá num lugar de adulto, falar com a amiga, com isto, com aquilo, e está resolvido. E foi giríssimo, porque ela realmente resolveu e realmente a coisa resolveu-se. Até para nós, enquanto terapeutas, criarmos este paradigma de que esta pessoa está bem, não é, ai, a pessoa coitada, ela precisa, ai, a pessoa coitada está... Não, a pessoa está bem, a pessoa já está curada, a pessoa já está... Nós estamos a criar também um paradigma. E eu acho que isso também é uma coisa que os terapeutas não estão preparados. O terapeuta ainda está muito formatado com tenho que ter pacientes, depois eu tenho que fazer as contas, depois tenho que ter isto, tenho aquilo. Mas e se aquele paciente, em vez de fazer 10 sessões, conseguisse resolver em 3 ou 4? Claro. Ou aquilo que eles sabem que ia se resolver em 3 demorar 5 ou 6. Às vezes pode acontecer. Sim. Ó, Joana, também só falar agora aqui um bocadinho sobre a parte das relações. Existe uma coisa que para mim que eu acho que também é importante, que é o caráter e a ética. Que isto é uma coisa que nós queremos muito colocar, mas não se ouve ninguém a falar, dizer assim, esta é a minha ética, este é o meu caráter, isto são os valores dos quais eu rejo, daquilo que não me vendo por nada. Ninguém fala sobre isto é o meu caráter. E não sermos uma série de coisas, mas do que é que nós somos feitos? Porque nós depois vemos isto, que é aquilo que nós dizemos e depois aquilo que a integridade, aquilo que tu dizes com aquilo que tu fazes. Como é que tu vês isto? Estás a trazer tantos temas que sempre, imagina, dava para horas estarmos aqui todos os temas que já passámos. Eu acho que há uma coisa super interessante, que é que só o autoconhecimento te traz. Ou esta posição de observador sobre ti próprio e conheceres-te. Que é saberes nas relações e na relação contigo mesma quais são os valores inegociáveis que tu estavas a dizer. E quais são os valores pelos quais eu preciso mesmo de reger a minha vida. E que necessito. Por exemplo, se um dos valores inegociáveis para mim é a liberdade,
todas as escolhas que eu fizer na minha vida vão ter que ir no sentido da liberdade. Porque eu não posso não ser e não viver os meus valores. Porque se é negociável para mim, tem que ser inato. E eu vou ligar esse tema das relações com o que estávamos a falar um bocadinho há pouco, que é, muitas vezes eu traio-me a mim própria e abandono-me a mim própria nos meus próprios valores, porque eu quero tanto ser amada por aquela pessoa até cumpre a checklist das coisas que eu queria, e eu sinto uma química incrível com aquela pessoa, e eu sinto que se calhar íamos ser mesmo felizes. É mesmo se calhar a minha alma gêmea. Mas há 2 ou 3 valores... Eu sei no meu coração e a minha intuição diz-me aquilo vai contra aquilo que eu sou. Não é que eu acredito, é que eu sou. E ainda assim, muitas vezes pela carência e pela necessidade de ser amada, que todos temos, eu traio-me e eu escolho ficar ali. Sabendo, porque nós sempre sabemos, o final. Tocaste num ponto tão importante, Joana. O nosso corpo sabe sempre. A pessoa, a intuição, aquilo que está ali, a pessoa que nós conhecemos, só que nós colocamos tanto essa coisa de vamos lá, vamos dar aqui, e depois mais cedo ou mais tarde acaba por aprendermos a lição que tínhamos que aprender. Mas a construção de um caráter que é tão desafiante, não é? Nós queremos construir uma persona, mas esquecemos de nos construir o caráter e os valores, porque é mais do que eu saber aquilo que eu sou, não é? Tu falaste da liberdade, e até que ponto é que eu não me vendo a minha liberdade. E nós olhamos muito para aquilo que eu quero ser, mas não para aquilo que eu já sou. Para as coisas que eu tenho, já são inatas em mim, que eu posso melhorar, posso agarrar e posso dizer, ok, vou... e a criar aqui o meu código de ética, aquilo que vão falar de mim, bem ou mal, mas vão falar, é associar aquela pessoa, que aquela pessoa é assim, com bem e com mal. Outro dia, estava uma pessoa a dizer-me que não lidava bem com as críticas. Estávamos a falar até por causa da questão de montar negócios, etc., que não conseguia lidar com a crítica. Era algo que não estava resolvido. E lembro-me da pessoa virar-se para mim e dizer assim, a Andreia, com 9 anos no seu projeto, de certeza que já teve críticas. Eu disse, olha, reclamações no livro de reclamações eu não tive ninguém, críticas tive imensas. E ele diz-me assim, e como é que tu aguentas? Eu disse, muito simples, eu sei do que é que eu sou feito, aos meus caráteres e valores. Eu acho que isto é tão importante, porque senão, à mínima, o apontar o dedo, porque é muito normal, nós apontamos um dedo, à mínima coisa que apontou o dedo, se eu não tiver bem os meus valores e caráteres definidos, aquilo abana-me a minha estrutura emocional, que é um mimo. E eu às vezes noto muitos terapeutas que até tinham um bom potencial para serem terapeutas, mas não têm isto bem firmado, que acabam por acontecer, que é, à mínima crítica, têm o seu estado emocional um caco. Sem dúvida, eu sinto que no trabalho, na vida, nas relações, sinto mesmo que este tema é transversal a tudo. Eu trabalho muito com o transpessoal, é como se fosse a base de tudo, quase tudo que eu faço, depois misturo um monte de coisas que também já fiz contigo e tudo mais. Mas no transpessoal nós temos muito este conceito de seres observador de ti próprio, conhecer-te a ti próprio. E realmente observar-te. E não tem como, quando tu te conheces, quando tu constróis e fortaleces a tua autoestima, quando tu sabes quem tu és, para o bem e para o mal, a luz e a sombra, quando tu integras a sombra na tua vida, quando tu dás a mão à tua criança interior, sabes quais são as fragilidades, as vulnerabilidades. Não tem como tu ires para a vida. Claro que nós todos temos medo de aparecer, de ser vistos, isso é inconsciente coletivo, não é? Não há ninguém, mesmo uma leonina linda, que não tenha o medo subjacente, faz parte do ser humano. Eu tenho pânico de aparecer. Não, sabes que, Joana, isto é engraçadíssimo. Eu estou a fazer agora isto, e atenção, até estou a fazer pelo YouTube, não tenho tantos seguidores como tenho a página no Facebook, mas as pessoas acham que por ser leonina,
que eu gosto de aparecer. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar no meu cantinho, em azeitão, na minha casa, no meu momento, e de estar aqui. Tanto que é engraçado, às vezes as pessoas dizem, ela tem um grande ego. E eu digo assim, vocês não me veem fazer lives diariamente, vocês não me veem fazer lives. Eu não apareço neste sentido. Sou capaz de ter 50 pessoas dentro de uma sala e falar para aquelas 50 pessoas. Mas depois, na minha casa, só entram aquele ninho muito pequenino. E eu acho que às vezes nós confundimos. Eu reparei nisto muito nestes últimos anos. A projeção do outro perante nós, do que nós sabemos. Eu dou muito este exemplo. Às vezes muitas pessoas confundem comigo a minha assertividade com a agressividade. E eu digo muitas vezes, vocês ainda não me viram a ser agressiva. Ser assertiva é uma coisa, claro. Ser agressiva é outra. Ou a mesma coisa dizer assim, tu não foste simpática com os meus problemas. Eu digo assim, não, eu não levei foi ao colo os teus problemas. São conceitos muito diferentes. E por norma a pessoa projeta é aquilo que tem nela. Claro que, atenção, eu também faço essas projeções e às vezes digo, calma lá, o que é que estás aí a ver, Andréia? O que é que estás a projetar na outra pessoa? Também faço isto. Mas é isso, ou seja, ainda bem que eu trouxe esse tema do leonino porque é um tema que nós às vezes brincamos e eu sabia que ias pegar por aí precisamente para dizer isto, que é, e ainda bem que foste por aí, nós todos somos humanos, a psique funciona de forma igual para todos, só que a diferença foi o que tu fizeste, que era aquilo que eu estava a dizer de seres observador de ti próprio, que é, tu estás consciente do que é que tu não estás a ir em mar alto, não, tu estás na tua prancha de surf e tu estás a surfar na vida, trazendo assim uma coisa mais com leveza, e de repente tu estás na tua prancha e tu pensas, bolas, tive agora esta discussão, de onde é que veio isto? O que é que isto explotou em mim? Tu estás atenta a ti, estás atenta à tua vida, e pegando no ponto anterior, eu acho absolutamente essencial para tu conseguires viver uma vida equilibrada e saudável, de fortaleceres a tua autoestima com a aceitação de quem tu és, o bom e o mau, a luz e a sombra. Porque é como tu dizes, aquelas pessoas que às vezes são muito reativas e que têm questões com as críticas e tudo mais, terão com certeza uma vida mais desafiante, porque não tem como tu passares nesta vida sem levares com projeções dos outros. Completamente. Tu te fortaleces e tu aceitas como tu és e vais para a tua vida e vives a tua vida com o bom e com o mau, e isso eu acho que tens mesmo que estar centrada em ti e aceitares o lado luz e o lado sombra. E depois as pessoas podem vir dizer o que elas quiserem, não é? Tu depois lidas com isso, acreditas ou não, porque tu só vais acreditar. Eu posso estar aqui a noite inteira a gritar-te coisas que não te tocam em nada, quer dizer, tu és não sei o quê, tu és triste, tu és... Para mim, só te vai tocar aquilo que efetivamente depois também tiveres lá, não é? Mas isso depois tu trabalhas. É. Aquilo que ressoa. E é engraçado, eu tenho uma grande amiga minha que disse uma coisa muito interessante sobre a vida, sobre as pessoas e sobre a vida. E ela diz-me assim, aquela maioria das pessoas que toda a gente gosta dela, normalmente está em cima do muro. É a pessoa que quer agradar toda a gente. Porque é normal, nós temos pessoas de quem não gostam de nós. Há aquelas pessoas que nos vão amar, há outras pessoas que não. Então, quando nós ouvimos tanta gente e não há uma única coisa, vamos lá ver. Porquê? Porque muitas vezes nós colocamos estas máscaras de nos adaptar para aquela pessoa que eu tenho ali à minha frente e depois lá está, quem é que é esta pessoa aqui? Por isso é que depois mais cedo ou mais tarde, a fatura vem. Porque é o preço da nossa verdade, dos nossos limites. Sim, sem dúvida. Eu acho que quando estamos a fazer acompanhamentos, não sei se tens a mesma experiência que eu, quando começamos, a parte mental das crianças ainda vai passando e tudo mais, fazemos uns exercícios, o tema das afirmações, acho que as pessoas até começam a mexer alguma coisa aqui dentro, mas quando tu começas a fazer isto, que é, ok, diga-me 5 pessoas da sua vida, 5 pessoas do trabalho que não a conhecem bem, como é que elas a caracterizariam? É verdade. E aí tu começas a ir às máscaras, vais fundo à sombra, aí começas numa descida, que eu acho mesmo que tem que acontecer. Senão tu não vês a realidade. E quando eu às vezes também peço aos meus pacientes, olha, manda lá uma mensagem, às vezes mesmo em conceito de terapia, manda aí uma mensagem assim, pessoas só para dizer o que é que são, e às vezes as pessoas têm medo de falar sobre aquela pessoa. Temos muito aquela questão de bora lá crescer, bora lá dizer o que é que eu preciso de melhorar, o que é que preciso disto, porque nós também crescemos também ouvindo
o que é que a outra pessoa, e depois dizemos, ok, isto é meu, isto não é meu, isto faz sentido, isto não faz sentido, ressoou, ok, se calhar é verdade aqui neste sentido, ok, não ressoou, não é projeção, não é meu. E nós gostamos muito de ouvir a opinião do terapeuta, muitas vezes o terapeuta leva ao colo e valida, mas às vezes custa-nos ouvir as pessoas que estão próximas de nós, que são as pessoas que muitas vezes nos apontam o dedo de uma forma inconsciente, como é óbvio, mas que nos obriga a crescer. Sim, sem dúvida. E eu posso fazer o paralelismo com o tema dos relacionamentos íntimos, que eu acho que é onde esse tema fica ainda mais exacerbado. Completamente. Tu estavas a dizer uma coisa que é super interessante, que é nós temos muito medo de crescer. Mas tu em relacionamento, tu cresces muito. Na perspectiva, às vezes eu digo isto aos meus amigos e eles fartam-se de rir. Na perspectiva evolutiva, É verdade. incrível. Eu às vezes digo-te muitas vezes, eu agora não tenho companheiro e gostava muito, mesmo honestamente, depois deste processo tão fundo que eu fiz, eu quero ir, naturalmente que faço isso com outros relacionamentos que não amorosos, mas acho que a oportunidade de crescimento que tu tens num relacionamento amoroso, se tu ouvires dessa perspectiva, não é? Porque esse é o motivo pelo qual as pessoas estão juntas. As fotos no Instagram e as viagens são muito giras. Mas não é isso. O motivo pelo qual as pessoas estão juntas é para evoluírem. Então, o que tu disseste faz-me todo sentido, que é, pô, às vezes sou eu que não quero crescer. E estou naquele relacionamento e um dos dois quer crescer, depois vão-se acompanhando, às vezes um vai outro. Mas olhando para os relacionamentos com esta proposta evolutiva conjunta, que benção, que oportunidade de termos aquela pessoa ao nosso lado que também nos vai ajudar a crescer. Sim, nós crescemos muito com o casal, principalmente. A pessoa que está ao nosso lado, eu e o Marco, nós às vezes fazemos muito efeito espelho, muito, mas nós até levamos aquilo às vezes na brincadeira, que nós, quando estamos ali a fazer um efeito espelho, até dizemos assim na brincadeira, espelho, espelho, espelho. Diz muitas vezes isso, nós não precisamos de espelhos em casa, porque muitas vezes eu dou para ele a falar com ele e eu olhar assim e dizer assim, é para ti, André, é para ti. Ou ele a falar comigo e ele, isto é para ti. Agora, é assim, obviamente que eu tenho uma vantagem com o Marco, que é que nós levamos isto um bocado na palhaçada, na brincadeira. Nós estamos ali a ver as nossas projeções e depois até gozamos um bocado e dizendo, ok, já estou a fazer a geneira. Mas também trazer leveza para o tema, não é? São parceiros. Sim, tem que ser, aí é leveza. Mas olhamos muito quando entramos naquele mood e dizemos, ok, espera, está aqui a nossa sombra, está aqui que é preciso ser visto e que é necessário. Claro que estas sombras, elas vão ser todas, por isso é que as nossas relações humanas, seja com amigos, seja com for, elas despertam em nós a questão do lado de sombra. Eu, há uns anos atrás, tive uma aluna minha que disse uma coisa maravilhosa, acho que foi o melhor testemunho que eu tive. Que ela virou-se para mim e disse-me assim, a Andreia é perita só em dizer 3 ou 4 verdades. É perita em levantar o lado das sombras das pessoas. Se for uma pessoa madura, vai continuar consigo e vai aprender. Se for uma pessoa imatura, a primeira coisa que faz é agarrar e fugir de si. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu tenho esse testemunho, vou partilhar depois, porque eu depois comecei a fazer uma retrospectiva e disse, é verdade. As pessoas que eram aquelas que fugiam, ou bloqueavam, ou retiravam a amizade, depois diziam, não, fiquei muito ofendida. Mas depois eu pensei assim, calma lá, vamos lá ver se a pessoa não teve foi a necessidade de fugir. Eu gosto muito quando tenho aqueles pacientes mais assim, ou que vejo aqueles alunos mais coisa, eu gosto lá de ir, porque eu sei que é ali que eu tenho a minha proposta de crescimento. Não é o fácil, aquele que tem um diálogo fácil comigo, esse é fácil, estamos a falar a mesma linguagem. Eu, pessoalmente, gosto de olhar para aquele aluno que me desafia e dizer assim, qual é a minha proposta de crescimento aqui com esta pessoa? Claro. Sem dúvida. Na vida, nos trabalhos, que hoje em dia que é um tema que se fala muito também. Isto é a vida, não é? É aprendermos um com os outros e, a propósito que tu estavas a trazer, nós temos todos muito medo da verdade, não é? Queremos a verdade, mas temos medo da verdade. E queremos a verdade e temos medo de viver em verdade. Como é que é possível? E eu sinto muito isso no tema das projeções, que é quando aparece alguém que está a viver em verdade, ou, por exemplo, dar um exemplo, uma mulher assim mais livre sexualmente, por exemplo,
Ou seja, algo que pode estar no inconsciente coletivo, que na verdade todos queríamos fazer, mas há uma pessoa que tem a coragem de ir lá fazer. A projeção é tão grande que é do género, eu nem suporto ver que esta pessoa está a conseguir ser livre e eu não. Então, eu prefiro não ver, porque é isso, é todas estas coisas que nos programaram, que não poderíamos, e de repente, quem é esta pessoa para ter a audácia de o fazer? Para fazer. É verdade. Mas isso é bom, sabes? Porque isso eu gosto de me rodear de pessoas que vão ter isso de mim, que é eu sei que tu me vais desafiar a ser melhor. E para mim, Joana, eu sou tão comprometida com o meu processo evolutivo que não me interessa muito estar sempre com quem diz que eu tenho razão. Eu quero estar com pessoas que me expandam a minha mente, que me façam novas propostas de pensar de outra maneira, com quem eu possa beber energia da verdade, não é? De seja qual for a tua verdade, não importa. Nós aqui não estamos a falar de uma verdade universal, estamos a falar da tua. Esta é a tua. E tu só por estares a viver em verdade já inspiras tantas outras pessoas a quererem viver também a sua. A serem autênticos. Sim. Joana, onde é que as pessoas podem encontrar os teus serviços? Conta-me tudo. Ai, como tu estavas a dizer, eu não tenho página profissional, as coisas têm andado assim meio... As pessoas chegam pelo contacto, por isso ainda não... Para mim, tu és a especialista do lado sombra. Sim. Ok? Mas vá, qual é a forma como tu gostas que te apresentem? Isto é a minha forma de eu te apresentar, especialista do lado sombra, mas pronto. Olha, eu, como fiquei tão apaixonada por todas estas dimensões do ser humano, parecia-me sempre incompleto fazer só uma coisa. Então, eu fazia o coaching e fazia muita parte mental. Depois fiquei a pensar, não é suficiente. Então, fui para as constelações, amei, não é? Incrível, mais uma coisa para o trabalho. Depois, a parte energética também, terapia multidimensional. E depois faltava a parte do corpo físico. E depois, uma coisa que eu unisse tudo. Então, o que eu faço hoje em dia são sessões de desenvolvimento pessoal, com base na terapia transpessoal, constelações familiares, astrologia e mais uns pozinhos mágicos, coaching, PNL, enfim. Mas, na verdade, são sessões de desenvolvimento pessoal. Naquele momento, ou seja, tu acabas por ler a pessoa e aquilo que a pessoa sente, tu vais desenvolvendo um método, um protocolo para aquela pessoa, é isso? Sim. Normalmente passamos um bocadinho por todos os temas, um bocadinho do mental, do físico, do emocional, porque gosto desta integração, também algumas ferramentas mais de guiança, como astrologia e human design, mas acaba por ser assim, sessões de desenvolvimento pessoal é o que eu gosto de chamar, porque é o que estavas a dizer. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Há pessoas que precisam de um tema, outros não. Então, o meu Instagram é Joana Damas, o meu Facebook também, portanto, acho que encontrarão rapidamente. Podem encontrar aí. Ok. Joana, muito obrigada por esta partilha. Para os nossos futuros alunos que irão ouvir um bocadinho sobre as nossas verdades sobre isto das relações humanas e do lado sombra, que é tão importante este trabalho de olhar não só para as coisas bonitas, mas também para o outro lado, que também faz parte de nós enquanto seres humanos reencarnados neste plano divino. Joana, muito, muito obrigada pela tua partilha. Um grande beijinho, querida, e até breve. Obrigada, um beijinho. Querida, obrigada. Obrigada.